Tá na hora de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Campanha de prevenção ao diabetes tem equipe do Viver Bem Unimed Campos atuando no centro da cidade. Na sala de entrevistas, vamos falar sobre saúde da mulher e prevenção ao câncer de colo uterino. No quadro Coma Bem e Viva Melhor tem receita de torta de chocolate sem trigo. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. Na nossa sala de entrevistas hoje vamos falar sobre a saúde da mulher. E estamos recebendo o Dr. Salim Khoury. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Campos, é também staff do grupo que trabalha com a ginecologia e a mastologia no Hospital Escola Álvaro Alvim, e também conosco o Dr. Paulo Irano, que é o nosso consultor de saúde, está sempre aqui conosco, e a gente tratando desse tema aí tão importante. No programa passado a gente falou sobre a saúde do homem, e hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher. Com certeza hoje o assunto vai avançando e como o nosso foco é sempre viver bem, viver melhor e viver com a prevenção para evitar as doenças que acometem mais cada um dos segmentos da nossa sociedade, na nossa população, hoje a gente vai trazer aqui, com muito prazer e muita honra, Dr. Salim Khoury, que é o especialista na área da ginecologia e mastologia, tem uma larga experiência, e é o professor da Faculdade de Medicina de Campos e que vai nos brindar com algumas orientações, um alerta em relação à saúde da mulher, especificamente, mais diretamente, falando sobre o câncer de colo uterino, que é um dos tipos, além do câncer de mama, um dos tipos de câncer na mulher mais frequente e que é perfeitamente identificável numa fase muito precoce. E as orientações de prevenção são de extrema importância para que a pessoa possa estar fora daquele grupo de risco que poderá desenvolver o câncer de colo de útero. Então, doutor Salim, muito obrigado pela sua presença e gostaríamos que o senhor traçasse aí um panorama para nós e um alerta especificamente direcionado às mulheres sobre a questão da prevenção, de como cuidar, de como buscar a assistência relacionada ao câncer do colo de útero. Primeiro, muito obrigado também, Paulo Irano, aí, pelo convite, né? O assunto, né, é de grande relevância. Nós sabemos hoje que o câncer de colo do útero, ele ocupa o terceiro lugar dentre os cânceres na mulher, né? Em primeiro lugar, nós temos o câncer de pele, né, não melanômico. Depois, em segundo lugar, vem o câncer de mama. E em terceiro lugar, vem o câncer de colo uterino, né? E a gente sabe que nós podemos fazer o diagnóstico precoce desse câncer de colo uterino, né? E como que a gente pode fazer esse diagnóstico mais precoce? Através do preventivo, né? Que é a colpostologia oncótica. Também chamado, além de preventivo, o Papa Nicolau, que é a mesma coisa, né? O Papa Nicolau, por quê? O Papa Nicolau foi um patologista que em 1940, né, 1942, ele, para diagnosticar as lesões de colo do útero, ele idealizou esse exame, né? O Papa Nicolau ou preventivo, que até hoje ele é realizado, né? E quem deve realizar, né, o Papa Nicolau? Quem deve realizar hoje o preventivo? Todas as mulheres com vida sexual, né? Tem vida sexual ativa a partir dos 25 anos, a mulher deve colher o preventivo. Até mais ou menos os seus 65 anos, de acordo com o INCAR, né? De acordo com o Ministério da Saúde. E esse preventivo ele pode ser feito, além dele ser feito anual, ele também pode ser feito como método de rastreio, ele pode ser feito a cada 2 anos ou até a cada 3 anos, desde que a mulher tenha feito no seu primeiro ano e no segundo ano 2 preventivos. Se eles tenham dado negativo, ela pode deixar para fazer esse preventivo até de 3 em 3 anos. Ela tendo a oportunidade, ela pode estar fazendo a partir dos 25 anos, até mesmo anual, se ela tem mais facilidade de fazer, mas não tem, às vezes, condição, está com mais dificuldade de ser feito, ele pode ser feito a cada 2 ou até 3 anos. O mais importante é não deixar de fazer, que o que preocupa a gente são aquelas mulheres que ficam sem colher o preventivo. Porque um câncer que a gente poderia estar diagnosticando ele precocemente, se ela deixa passar 5 anos, 6 anos, sem estar fazendo o exame, uma lesão que é pequena,
que é precursora do câncer, que é uma atipia apenas do colo uterino, uma pequena alteração, se ela deixa passar 5 anos, 6 anos, sem realizar esse Papa Nicolau, esse preventivo, essa lesão, que é uma lesão de baixo grau, ela pode passar a ser uma lesão de alto grau. E às vezes até mesmo um câncer de colo mais avançado. Aí nós perdemos o quê? Aquele feeling de tratamento, aquele tempo para tratar. Em vez da gente fazer uma cirurgia menor, mais conservadora, aí nós já teríamos que partir para uma cirurgia mais avançada. E às vezes não vamos resolver nem com cirurgia. Nós vamos ter que fazer tratamento radioterápico e quimioterápico. Tá? Então, a realização do preventivo ele é de grande importância. E hoje é o melhor, até hoje ainda, né? Desde os tempos mais antigos até hoje é o melhor método de rastreio para o câncer de colo uterino, é o preventivo. Então a gente poderia, doutor Salim, resumidamente dizer que todas as mulheres acima dos 25 anos até os 65 obrigatoriamente devem fazer o exame preventivo. Isso é um ponto. Perfeito. O outro ponto que eu acho importante que o senhor colocou aqui é de que esses tumores eles têm uma evolução longa. Isso, e né? Eles evoluem de uma forma prolongada. Então é preciso identificar. Por isso a rotina de se fazer repetidamente, né? Anual ou bianual, mas fazer o exame. Porque ela vai estar pegando numa fase ainda em evolução. Eu acho que este é o grande recado, né? Evitar de identificar na fase avançada. Isso. Então, para se identificar numa fase ainda inicial, deve-se fazer o exame de prevenção, é o preventivo, exatamente, que é o exame de Papa Nicolau. Eu acho isso fundamental e é muito importante que as mulheres prestem atenção nisso e obrigatoriamente vá buscar assistência, até porque esse tipo de exame, ele é difundido em toda a rede pública, inclusive, né, doutor? Perfeito. Ele tem na rede pública, tá? É o exame, primeiro, é o exame que não tem efeito colateral nenhum, tá? De baixo custo, tá? Sem desconforto nenhum para a paciente. Raramente tem um pequeno desconfortozinho, às vezes naquelas pacientes já menopausadas, com a vagina mais atrófica, às vezes incomoda só um pouquinho, mas normalmente é um exame inócuo, com baixo custo, sem efeito colateral nenhum. É tudo isso que a gente quer. Então, né? acho que é mais uma coisa aí, que eu acho que é importante, então, frisar bem a importância de se fazer, eu diria mais, a obrigatoriedade da mulher se cuidar e fazer o preventivo. Isso. Agora, eu queria puxar um outro assunto, doutor Salim. Como a gente está falando em prevenção, e há hoje bem definido, em evidências, a correlação da possibilidade de desenvolver o câncer de colo uterino associado ao vírus do HPV, que é aquele vírus que a gente já sabe, né, que tem uma ligação direta. O que fazer e o que o senhor pode nos orientar em termos do HPV linkado ao câncer do colo uterino? Sim, o HPV nós temos vários, né, mais de 100 subtipos de HPV, que é um DNA vírus, e nós temos, por exemplo, os mais frequentes, que são o HPV do tipo 6 e o HPV do tipo 11, que são HPVs de baixo poder oncogênico. Esses HPVs, eles determinam mais os condilomas, aquelas verrugas que dão na região genital. Então ele pode dar na região da vulva, da vagina, região perianal, né? E esse tem baixo poder oncogênico, quer dizer, dificilmente isso vai evoluir para um câncer. Essas pacientes geralmente são tratadas, né? Você que manda essas lesões através do ácido tricloroacético, através da podofilina, tem vários meios para você poder tratar. Raramente nós vamos precisar de fazer alguma biópsia nessas lesões, que a gente vê que são altamente sugestivas do HPV do tipo 6 e do tipo 11, que são os HPVs de baixo poder, né, oncogênico. Mas como você falou muito bem, a gente tem os outros subtipos que têm já um alto poder oncogênico. Quer dizer, eles têm chances de transformar uma lesão no colo de uma lesão mais simples de uma lesão mais grave, né? São os outros HPVs, né? Aí você já tem o HPV do tipo 16, o HPV do tipo 18, que tem um poder oncogênico maior. Mais agressivos. São mais agressivos. Então, como é que nós vamos fazer este diagnóstico? Outra vez, através do Papa Nicolau, através do preventivo. Você colheu um preventivo.
Na grande maioria das vezes, o resultado de um preventivo ele vai vir negativo para a neoplasia, né? Quer dizer, negativo para o câncer. É isso que a gente deseja, né? No Papa Nicolau. Então, é um preventivo normal. Mas você pode ter outro tipo de resultado. Bem, às vezes, em vez de estar negativo para a neoplasia, esse preventivo vem dizendo que apresenta atipias, chamados NIC1s, né? Ascos leves, que são alterações displásicas do colo. Essa já tem que estar um alerta, é um sinal de alerta. Isso, só que essa, leve, você ainda vai continuar o quê? Acompanhando. Você vai repetir esse preventivo, exatamente. Ao invés de fazer daqui 1 ano, 2 anos, você vai repetir o preventivo dela com 6 meses. Tá certo. Por exemplo, por que faz com 6 meses? Você não chega com outra medida, às vezes mais agressiva? Porque a gente sabe que 80% a 90% dessas displasias leves, quer dizer, são ascos leves, elas regridem naturalmente. Então, por isso que você repete com 6 meses. Mas, se você, por outro lado, colhe e vem o resultado desse preventivo, em vez de uma displasia leve, ou um NIC1, ou um asco de baixo grau, vem alto grau. Aí Que seria é maior, isso, que seria aí o NIC2 ou o NIC3, né? Que são as lesões de alto grau. Aí a gente sugere que seja o HPV do tipo 16 e 18 que está causando essa lesão. Então, essa lesão, essa vai ter que ser bem direcionada. Então, essa paciente que tem uma lesão de alto grau no seu colo do útero, que foi visto através de uma citologia, que é o Papa Nicolau, essa paciente vai precisar de quê? De um tratamento especializado. Ela vai precisar de ir ao ginecologista, que faz a parte patologia cervical, que vai fazer uma colposcopia, que é uma visão do colo, visão mais ampla do colo. E nessa colposcopia nós iremos observar se tem alguma lesão atípica, que ela se manifesta ali no colo, através de um epitélio acetobranco, através de uma leucoplasia, de uma base, que são alterações no colo. Então, visualizada esta alteração do colo, guiado pela colposcopia, nós vamos fazer o quê? Uma biópsia. Entendi. Aí nós fazemos uma biópsia. Essa biópsia já vai nos dar um diagnóstico não citológico, mas histopatológico, que aí vai fechar o diagnóstico. Então, aí fechando o diagnóstico de quê? O exame está batendo com a colposcopia, bateu com o preventivo, é uma lesão de alto grau, né? É um NIC3, é uma lesão de alto grau. Então, essa paciente tem que ser tratada de imediato. Perfeito. Aí, o tratamento para esta paciente é a retirada dessa lesão. Você pode usar a cirurgia de alta frequência, né, que é o CAF, ou se essa lesão tiver mais no canal, né, pegando a parte ali da endocérvice, e você vai ter mais dificuldade em tirá-la através do CAF, que é a cirurgia de alta frequência, você pode fazer a conização, chamada conização clássica, onde você retira esse colo do útero, manda para a patologia e o patologista vai fazer cortes nesse cone que você retirou, nessa peça, e vai observar se os bordos estão livres, os bordos laterais, os bordos profundos desse cone. Se estiver livre, o paciente está tratado, né? Perfeito. Se estiver aí, pode caminhar para outra cirurgia, radioterapia, então o que for necessário, dependendo do caso. Depende do cone. Agora, como a gente trata aqui, queremos alertar para a prevenção, uma vez falado sobre o HPV, e nós sabemos que há, normalmente, essas lesões, essas infecções, principalmente pelo HPV, ela é uma lesão e é uma contaminação, normalmente, através da relação sexual. Isto é um ponto. Isso. E outro ponto que a gente pode tocar, e o senhor pode alertar a população, as pessoas que estão nos assistindo, sobre a questão da vacinação. Hoje eu me lembro muito bem, houve um período que nós, enquanto na época implementamos na nossa cidade, foi a primeira cidade do país a implementar a vacinação contra o HPV, nessa época, você participou bastante disso, né? E a gente fica muito orgulhoso de ter tomado aquela decisão naquela época. Então eu queria que o senhor traçasse rapidamente para tirar um pouco dessa barreira que ainda existe, infelizmente, na vacinação das meninas, principalmente. Hoje já faz das meninas e dos meninos, mas em relação ao que fazer para prevenir exatamente chegar nesse ponto de ter que operar. Ótima, né, pergunta, e a gente estava junto e a gente sabe, né, da importância da vacinação. Hoje a melhor maneira que você tem de prevenir uma doença é através da vacina.
E lembro que em Campos foi pioneiro na época, né? Exatamente. Na época que você estava até junto à prefeitura, foi uma grande coisa que foi feita, foi essa vacinação contra o HPV. No caso, a vacina contra o HPV, a tetravalente, né, que é usada, mais usada, inclusive usada aqui no município, ela exatamente é para os 4 tipos de HPVs que são os mais frequentes, né? São os que nós falamos. Os de baixo poder oncogênico, né, dos 6 e o do 11, que são HPVs que vão causar as verrugas genitais, né? E o HPV 16 e 18, que é de alto poder oncogênico, né? Certo. Então, a vacina, ela é tetravalente exatamente para prevenir isso. Prevenir esses Para tipos todos. prevenir as verrugas e para prevenir o câncer de colo uterino. E de acordo com o Ministério da Saúde, e aqui em Campos é realizada a vacinação com essa vacina tetravalente contra o HPV nas meninas a partir de 9 aos 14 anos. E nos meninos, nesse ano, a partir de 11 anos, de 11 a 14 anos. Eles usavam 3 doses, parece que esse ano estão usando 2 doses. Faz uma e a outra depois de 6 meses. Perfeito. Então quer dizer, é fundamental alerta, vacinar. né? Isso aí o alerta vem aos pais, porque na verdade, como são crianças ainda, né, dos 9 aos 14, né, e os meninos a partir de 11 anos, eles não vão procurar automaticamente o posto de vacinação. Perfeito. Então, os pais é que têm que ter esse alerta e têm que levar os seus filhos para que eles fiquem protegidos, para que no futuro não desenvolvam um tipo de câncer relacionado ao HPV. Eu acho que esse é um grande recado, né, doutor Salim? Importantíssimo. E a outra coisa que eu acho que o senhor poderia tocar em relação às vias de transmissão do HPV. Sem dúvida nenhuma, o uso da camisinha, né? A maneira que nós temos hoje de prevenir quase que 100%, né, o HPV é através do uso do condom, né, da camisinha. Você pode ter, usando o condom, às vezes, outras contaminações, mas a camisinha ainda é a melhor maneira de prevenção. Então, você não pode deixar hoje de ter vida sexual sem uso da camisinha. Às vezes, está usando um anticoncepcional, você está prevenindo contra a gravidez, mas não contra as doenças sexualmente transmissíveis, aí entra principalmente, né, HPV e AIDS. Então, sem dúvida nenhuma, o uso da camisinha, não tem como a gente prevenir de outra maneira. Então, acho que esse é o outro grande recado que o senhor traz aqui para os nossos ouvintes aqui, para os nossos espectadores do programa Viver Bem, é exatamente que você tem que prevenir. E a prevenção, uma vez que a transmissão se dá através do ato sexual, a grande prevenção não só do HPV, que vai levar para o câncer de colo de útero, mas principalmente qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Isso. Dentre elas, o próprio HIV e hoje a própria sífilis, que está retornando também de uma forma potencializada, extremamente perigosa. Então, é isso, sexo seguro com camisinha. E a vacinação naquelas meninas e nos meninos, a partir aí dos 9 anos nas meninas e dos 11 anos nos meninos. E eu queria que o senhor desse um grande recado para a gente encerrar, doutor Salim, nosso tempo está esgotando. Um recado objetivo aqui para que a gente possa encerrar aí, qual seria a grande mensagem. Eu também vou aproveitar essa oportunidade que você tocou em relação à sífilis, né? E hoje a sífilis está aumentando, Pauliano, a gente não pode deixar de fazer esse diagnóstico também da sífilis. Diagnosticar, e nós só vamos diagnosticar se a gente pedir o VDRL. Então nós não podemos também deixar de pedir nessas pacientes sexualmente ativas, igual a gente dosa colesterol, dosa triglicerídeo, dosa, né? Tem que voltar à rotina que já foi uma época, né? Exatamente. Não deixar, rotina, não perder essa oportunidade de fazer o VDRL. Você tem que fazer o VDRL. O teste, que é um teste de sangue, né? E é um teste simples que você faz. E chamar uma atençãozinha, Paulo, só para não assustar, porque nem toda mulher que colheu um preventivo, que está com HPV, viu, vai ter câncer de colo uterino, tá? Ótimo. Isso aí não é. A gente sabe que a grande maioria desses HPVs, ele tem um baixo poder oncogênico. A gente preocupa mais com esses mais de alto poder oncogênico. E que não precisa de ter pavor, desde que ela faça o preventivo, que ela repita, que se der alterado, que ela trate com um profissional habilitado para isso, né? Sim. Mas não precisa de ficar assim aterrorizado, mas tem que se cuidar mesmo. Tem que se cuidar e tem que se prevenir. Sem dúvida nenhuma, o recado é esse, gente. O preventivo, ele é barato.
não tem efeito colateral nenhum, a gente consegue fazer na rede pública e com a maior, né, facilidade ele é feito, e é a única maneira que nós temos hoje de prevenir ainda o câncer de colo do útero é através do preventivo. É um exame que tem uma grande especificidade e em 75 a 85% das vezes nós fazemos o diagnóstico através dele. E se você não fez naquele primeiro exame e o câncer tem um crescimento lento, você pode pegar num exame sequente. Fazer daí 2 anos ou 3 anos subsequente você pega. Então, assim, é inadmissível a gente estar tendo câncer de colo, nós temos que estar diminuindo muito cada vez mais essa incidência, porque a maneira de fazer o diagnóstico precoce é uma maneira tranquila, mais simples, através aí do seu preventivo. Eu tenho uma grande esperança, por isso que a gente teve essa participação, né, num determinado momento da implantação da vacina, mas eu acho que é isso, é a vacinação e o cuidado no sexo seguro, porque é por onde é transmitido o HPV. Então acho que este é o grande recado de hoje do programa Viver Bem. Doutor Salim, muito obrigado pela participação aqui no programa. Sinta-se convidado para estar conosco em outras oportunidades. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com a sequência do Viver Bem, com uma receita simples e deliciosa de torta de chocolate sem trigo. E o melhor, uma receita altamente natural. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo. Tomografia computadorizada Multislice. Raio-X, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Campos. Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável. Mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada. Depois, evite a adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume. Controle o estresse. Administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12/8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Atualmente, o diabetes é a mais comum das doenças não transmissíveis e atinge a 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os países. A previsão é que até 2040, pelo menos 642 milhões de pessoas sejam atingidas pela doença. Diante de dados tão alarmantes, a Unimed Campos integra todo ano a campanha contra o diabetes. No Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Diabetes, a Unimed Campos integrou uma ação no centro de Campos. Quem passou por lá teve a oportunidade de fazer o teste de glicemia, receber dicas de nutrição e ainda medir a pressão arterial. Eu achei muito importante isso para o estado nosso aqui, para nossa cidade. Acho muito importante esse tipo de coisa. Porque saúde hoje, né, é privilégio de alguns. Já que a gente tem na mão, vamos aproveitar. Achei muito bom isso, legal. Para aqueles ainda mais animados, aulas de dança, capoeira e jump. O evento em parceria com o Hiperdia, Programa de Hipertensão e Diabetes da Secretaria de Saúde,
teve como objetivo principal a orientação das pessoas sobre o diabetes. Qual é o melhor amigo do homem? Não é o cachorro. O melhor amigo do homem, depois de Deus, é o nosso corpo. Então procuremos ter saúde. A Secretaria de Esporte está aqui também como apoiadores do evento, nos ajudando através dos professores de Educação Física, da atividade física também, que é um dos pilares do tratamento do diabetes. No quadro Coma Bem, Viva Melhor, tem receita de torta de chocolate sem trigo. Ela fica fofinha e o sabor é de dar água na boca. Hoje você vai aprender a fazer uma torta de chocolate com apenas 3 ingredientes. Nela nós utilizamos o chocolate amargo, ovos e xilitol. O xilitol é um adoçante ou edulcorante natural, extraído a partir de fibras vegetais. E ele tem sido bastante utilizado como substituto do açúcar por 2 grandes benefícios. Primeiro, porque ele tem um teor menor de calorias e segundo, porque ele não afeta tanto o nosso índice glicêmico. Mas é claro que o uso do xilitol, assim como qualquer outro adoçante e do açúcar, precisa de equilíbrio e moderação para que a gente não sofra com prejuízos futuramente. Para essa receita nós vamos utilizar 3 barras de chocolate. Aqui eu estou utilizando a 60% cacau, mas se você preferir o sabor mais amargo, uma receita com maior teor de cacau, você pode utilizar a barra 70% cacau. 3 ovos e 3 colheres de sopa do xilitol. O modo de preparo dessa receita é muito simples. Primeiro nós vamos bater os ovos e o xilitol em uma batedeira até que essa mistura triplique de tamanho. Ao mesmo tempo nós vamos derreter as barras de chocolate em banho-maria. Os ovos já estão na textura desejada e o chocolate já está derretido. Agora nós vamos incorporar o chocolate aos ovos até que fique uma mistura homogênea. E depois a nossa torta já está pronta para ir ao forno. Agora que a nossa mistura está homogênea, nós vamos transferi-la para uma forma que já está untada com um pouco de óleo de coco e cacau em pó. E vamos levar ao forno por cerca de 25 minutos. Essa é a nossa torta de chocolate pronta. No próximo programa você vai aprender a fazer um pão de queijo de frigideira. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Todo domingo, às 4 da tarde, tem uma edição inédita do programa pela Plena TV. E você também pode acompanhar os outros programas através do nosso canal no YouTube, Unimed Campos RJ. Um abração!